Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado de coração pela sua audiência, né? Faço questão de agradecer em nome de toda a equipe, né? Esta é a melhor pesquisa, esta é a melhor consulta, é a credibilidade que a TV Rio Branco tem junto aos seus telespectadores. Não só a TV Rio Branco, todos os grupos de comunicação do Complexo O Rio Branco, que é o jornal Rio Branco mais antigo, o portal riobranco.net, que é a mais jovem empresa do grupo, e a TV Rio Branco, né? TV Rio Branco, fundada em 1989, março de 1989. O jornal Rio Branco, no dia 20 de abril de 1969, 10 anos antes. Não, 69 não, 20 anos antes, tá certo? Muito obrigado, então. Nós temos aqui o apoio do Supermercados Araújo, do Araújo Mix, do Grupo Dalcar, do meu amigo Nando Cabeleireiros, que está realmente com um horário especial para atender você nesse final de ano, na rua Isidoro Parente, esquina com a rua Manuel Barata, no bairro do Bosque. Bairro do Bosque? Não, o Bosque não tem bairro, o Bosque é um bairro Bosque, tá certo? E também do meu amigo Inácio. O Inácio é o proprietário do restaurante Fogão a Lenha, que agora está em novo endereço, na rua principal do Jardim Tropical, onde funciona também o Tiquinim. De 11 da manhã até as 3 da tarde funciona o restaurante Fogão a Lenha, e à tarde, a partir das 17 horas até meia-noite, 1 hora da manhã, o Tiquinim, ok? Como eu falei na virada do bloco, eu converso agora sobre política ainda. Desta feita com o prefeito de Porto Acre, cidade histórica, a 60 quilômetros de Rio Branco, o prefeito Carlos Portela, do PSDB. Boa noite, prefeito. Boa noite, Muniz. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Prazer, rapaz, é todo meu. Boa noite aos telespectadores. É uma honra estar aqui mais uma vez. Cumprimento de antemão todos os nossos telespectadores que moram em Porto Acre, na cidade histórica, na Vila do na Vila do Incra, Caquetá, onde chega o sinal da TV Rio Branco. São quantas cidades? 5 cidades, né? Isso, 4 vilas e a cidade sede. A cidade sede. Vila Pia. Sim, é. Certamente nenhum prefeito vive o mesmo drama, quer dizer, é um município e 5 cidades. É, um município e 5 cidades, ou há quem diga que são 5 municípios em um só também, né? É um desafio muito grande fazer gestão pública num cenário, um contexto geográfico igual aquele que nós temos lá. É verdade. Um município, 5 cidades e um destino. Qual é o destino de Porto Acre? Eu acredito que o destino de Porto Acre sempre foi, desde o nascedouro, foi ser a liberdade, foi ser a felicidade. As pessoas buscam muito isso. Para quem não sabe, não lembra, ali foi o palco, né, da batalha final da Revolução Acreana, né? Se nós formos examinar, cenário, né? Se formos examinar de fato os anais da história, vamos entender que as ideias que fizeram surgir, né, as estratégias da Revolução Acreana surgiram lá. E, inclusive, também a Revolução, 6 meses depois, veio a terminar lá. Certo. Com a famosa limagem da corrente. Claro, com muito sangue, suor e lágrima. E o senhor é obrigado agora a fazer, mais de 100 anos depois, uma outra revolução. Uma revolução pela ética, pelos princípios éticos e morais, prefeito? Bom, nós estamos tentando isso, até porque, além dos princípios contidos no artigo 37 da Constituição Federal, que é justamente lá onde eu diria que todo gestor deve observar, o artigo 37, ele disciplina a conduta do gestor público mediante a impessoalidade, a publicidade, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, né? Então, além de isso ser princípios norteadores, fazerem parte desse rol de princípios norteadores, o que ocorre é que hoje esse resgate da moralidade que vem através do enxugamento, do encurtamento de despesas que alguns gestores estão fazendo, na verdade, está se respondendo a praticamente um apelo que vem sendo delineado pela própria macroeconomia. Quem não fizer isso vai ter muita dificuldade para conseguir conciliar o fechamento de suas prestações de contas. Então, na verdade, a gente não está apenas utilizando os princípios constitucionais quando quando tivemos a ideia de colocar isso em prática. Nós estamos também atendendo
na verdade, a uma exigência da própria economia do próprio momento, já que nós estamos completamente mergulhados em uma crise, né, sem precedentes na história desse país. Certamente. Prefeito, qual o retrospecto que o senhor faria de 2015? Olha, lá para a nossa gestão, eu diria que 2015, em que pese a persistência de alguns problemas que o município enfrentou, como, por exemplo, o sequestro das receitas vindas, né, do FPM, que se constitui numa das principais fontes financiadoras das ações do município, a gente diria que a gestão ela começou a recuperar-se, né, diante de todos os obstáculos encontrados. Por exemplo, nós estamos começando a inaugurar as obras, né? 2013 foi o ano da busca por esses recursos lá na União. Foi o primeiro ano? Primeiro ano, trabalhar com um orçamento, um plano plurianual ainda e uma LOA ainda elaborados pela gestão anterior. E com todo respeito ao ex-prefeito, que é um amigo nosso, mas o senhor teve que pegar uma herança maldita, né? Acho que poucos conseguiram, tiveram o azar de receber a prefeitura tão... Uma gestão complicadíssima, né, prefeito? Porque como nós falamos no início da nossa entrevista aqui, já é difícil você ter 5 cidades que cada uma tem seus modos de vida, sua cultura, seus problemas, né? As cidades apresentam problemas naturalmente. Você não pode usar uma fórmula geral para todas? Não pode, não pode. Cada um você tem que ter uma abordagem diferenciada que possa atender aquela realidade daquele aglomerado de pessoas. E aí, eu não fomos inclusive nós que dissemos... são culturas diferentes, né? Culturas diferentes. Você vai lá em Porto Acre, existe... Isso aí é muito claro. Os traços culturais de quem mora na sede do município são traços diferenciados de quem mora no Humaitá. Não é? Verdade. Tem a história da formação social daqueles povos, daqueles aglomerados de pessoas. Então, o Humaitá está ali num misto de nordestinos com pessoas que vieram do centro-sul do país, e a sede está com os mais nativos, os filhos de seringais, de seringalistas, enfim, as pessoas que estavam aqui desde os primórdios. Né? Então, existe sim essa pequena diferença. Saber fazer essa diferença. Precisa fazer essa análise da cultura do seu povo, né? É importante. E como eu ia lhe dizendo, então, na verdade, o desafio da gestão foi superar nesse ano de 2015, começar a ver, de fato, onde a gente iria encontrar os mecanismos para dar um fechamento diferenciado, para dar um fechamento de fato, um novo rumo, para que a gente chegasse em 2016 e estivesse, vamos dizer, preparados para poder fazer o processo de transição. Então, o município tem hoje obras em andamento, o município começa a fazer um estudo de suas finanças, da sua capacidade de arrecadação e também da sua capacidade de custeio e investimento. E isso é muito importante, principalmente para a gente fechar o ano bem. Claro. E qual é o perfil dos servidores públicos? Eles obedecem também essa proporcionalidade, essa mistura de culturas também? Olha, eu posso dizer que nós temos todas as biografias possíveis no hall de servidores do município. Nós temos todas as biografias possíveis. Nós temos pessoas que se qualificaram ao longo da vida, da carreira pública. Nós temos aqueles que estagnaram, nós temos os que contribuem muito, nós temos os prebendas também. Prebenda é aquele indivíduo que quer ganhar muito e não quer fazer nada. Na verdade, o significado disso, né, que surge lá nos modelos, né, de gestão pública patrimonialista, que a princípio a história conta que isso ficou no passado, mas na verdade, se nós formos observar, esse modelo está muito mais impregnado e mais presente do que o que nós podemos imaginar, porque o que não falta são pessoas querendo ganhar muito bem e não dá a contrapartida para a nossa sociedade. E isso é que vem, de fato, sendo multiplicado e que eu não posso chamar isso de cultura. Eu chamo isso de contravalor cultural. Entendi. Isso é muito ruim. Muito bem. Prefeito, a verdade é que o gestor público precisa saber fazer essa diferença, saber identificar quem é quem, inclusive na equipe, para poder ter eles
os servidores como aliados. Com certeza. Se eles entenderem que estão sendo subordinados, eles fazem também a revoluçãozinha deles lá. Aí é complicado, né? Existe uma máxima na política de gestão de pessoas em toda a organização. Os seres humanos, na verdade, não gostam de ser chefiados. Eles gostam de ser liderados. E o líder é aquele que convence as pessoas a trabalhar pelos mesmos objetivos, através de quê? De um certo carisma e métodos muito pessoais que ele adota para poder convencer essas pessoas. Só que, na realidade, nós vemos que há momentos em que o carisma do líder não é suficiente. Aí é onde você tem que, de fato, usar os rigores da lei, os rigores do poder para que as coisas funcionem. No início da gestão, nós fizemos uma matéria, um perfil de cada prefeito, inclusive dos novos, Isso. dos que foram reeleitos, que foram eleitos no seu caso. E pelo histórico, pela preparação acadêmica, pela qualificação, o senhor está bem acima, o seu nível está bem acima da maioria. E, no entanto, o senhor não conseguiu, no primeiro e no segundo ano da gestão, deslanchar, ou seja, transformar esse seu conhecimento em uma boa gestão, uma gestão eficiente e tal. E a gente sabe as amarrações que tem. Você não passa de mágica. Verdade. O senhor está começando a fazer a revolução agora. Claro que precisou de um tempo. Ao fazer isso, para cada ação há sempre uma reação. Uma reação. E as reações lá foram complicadas, né? Violentas, inclusive. O senhor chegou a... É verdade que o senhor chegou a receber ameaças de morte? É verdade. Muniz, é assim, quando a gente assumiu, teve algo que até eu fiquei muito surpreso. A Rede Globo, uma das maiores redes de TV desse país, apresentou em horário nobre uma reportagem onde colocava o município de Porto Acre, para a vergonha dos acrianos, como um dos 10 piores municípios do Brasil. Inclusive o Acre tinha 2, tinha Porto Acre e tinha Bujari, né, nesse meio. Aqui pertinho de Rio Branco. Aqui pertinho. Nos arredores de Rio Branco. Nos arredores de Rio Branco. A reportagem avaliava a desorganização administrativa dessas prefeituras e levou a gente a um ranking, a um topo de um ranking muito negativo. Mas não se preocupe com isso não, porque eu já assisti esse filme. Não faz muito tempo, eu lembro, só para ilustrar o que você está falando, sem querer atrapalhar, já atrapalhando. Lógico, não, sem problema. Há 2 anos, há 3 anos, colocaram a Câmara de Rio Branco como uma das câmaras que mais gasta em todo o país. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram o orçamento da Câmara, olha só a grosseria. Eles pegaram o orçamento da Câmara, que é mais ou menos 7%, 6% do orçamento geral do Estado, algo em torno de 14 milhões, dividiram pelo número de vereadores, a época era 14, e aí dizendo que ali era a farra dos vereadores. Aí é uma divisão. Eles esqueceram muito... de dizer que na Câmara de Rio Branco tem vários funcionários que ganham igual ou até mais que um vereador. Servidores de carreira. Servidores Quer de dizer, carreira. esse tipo de lá no nosso município também tem essas situações, né? E quando você coloca mesmo, é bem interessante essa avaliação entre a formação acadêmica, a preparação, acadêmica é a qualificação do profissional, gestor, né? E os resultados efetivos disso para a gestão. Chegou dias em que a complexidade era tamanha que eu imaginava assim. Chegou a pensar em renunciar? Não cheguei a pensar em renunciar, mas em administração a gente estuda, para iniciar o curso de administração, lá na faculdade, você vai primeiro para a teoria geral da administração, aí você vai conhecer o pensamento clássico de todos aqueles que transformaram a administração de arte para ciência e técnica. Aí você vai estudar Henri Fayol, Frederick Taylor, Max Weber, e aí em determinados momentos, eu imaginava, se aqueles senhores estivessem aqui comigo, eles não me ajudariam a ter solução para os problemas que eu estou enfrentando aqui. Então, de fato, o que me ajudou a especialização em gerência de cidades, em administração pública, o mestrado, na verdade isso ajuda a gente a ter, vamos dizer, uma visão macro, né, da situação e a auxiliar na tomada de decisões. Isso ajuda muito. Agora, o que de fato define o sucesso de uma gestão é o prefeito ter essa visão macro e ter no nível tático ou intermediário, e aí eu me reporto a secretários nesse caso, e no nível operacional, pessoas que de fato executem
os planos, as visões que esse gestor vai apresentar para aquela instituição ao longo de 4 anos. Muito bem, nós vamos só fazer um intervalo comercial e voltaremos na sequência para dar, Muito então, bem. a gente concluir então a nossa conversa. Muito bem. Okay? E você que está em casa não precisa mudar de canal. Em 2 minutos eu volto para continuar a entrevista com o prefeito Carlos Portela, de Porto Acre. Até já.